Compreenda de verdade tudo o que rolou no episódio 66 de Dragon Ball Super. É logo mais depois da vinheta. Salve, salve, geeks! Eu sou o José Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que surgiu para unir toda a cultura geek nerd em um só lugar. No Drops Geek Animações, eu analiso e comento os principais acontecimentos dos animes que estão em alta no momento, e nesse vídeo eu trago o review do episódio 66 de Dragon Ball Super, além de levantar algumas teorias do que ainda vem pela frente e os nomes dos próximos episódios. Então, bora começar! O episódio 66, chamado A Batalha Decisiva, o Poder Milagroso do Guerreiro Incansável. Parece que esse título nos pegou uma peça. Quando nós apostamos que o título se referia a Vegito, que iria aparecer no episódio, né, com todo o seu poder e tal. Mas na verdade percebemos, né, agora depois de assistir o episódio, que o poder milagroso mesmo veio do Trunks no fim de tudo. Bom, vamos agora destacar os pontos mais marcantes desse episódio para a gente ter uma análise mais detalhada. O episódio começa com a continuação do duelo de forças entre o Goku e o Gatai Zamasu, né, que está no nível extraordinário de poder. Mas o Goku se supera mais uma vez e consegue atingir o Zamasu, que depois disso começa a sofrer uma deformação em seu corpo. Aí em seguida a gente vê o Goku acertando mais alguns golpes, né, no Zamasu. Aí ele aumenta seu poder com o Kaioken e dispara um chute poderoso na cara do Zamasu, que ao atingir o solo faz quebrar aquela auréola que estava em suas costas, ela se despedaça. Aí depois disso a gente vê ele enlouquecer e fica mais ainda, parece ficar mais poderoso ainda. Aí a gente vê que ele não tá legal, ele tá com a aparência dele, metade do corpo dele ficou numa cor roxa, né, num tom lilás, e parece estar se despedaçando, até mesmo se desfazendo com isso. Quando ele aumenta o poder, né, pedindo um raio de justiça dos céus, esse raio de justiça faz esse lado que está deformado ficar maior, né, o braço fica bem mais largo, bem mais grosso, e a gente vê que tem uma coisa errada ali acontecendo com ele, e os heróis também estão se perguntando o que está acontecendo com o Zamasu. Aí o Goaço é o que mais parece decifrar aquela situação ali. Ele comenta, né, que o Gatai Zamasu tem o dom da imortalidade, mas metade do corpo dele é do Goku Black, que é um Saiyajin mortal, e essa metade parece estar começando a sofrer os danos de repetidos ataques, abalando o equilíbrio da metade Saiyajin com a metade do Zamasu imortal, e que agora seria uma ótima oportunidade para tentar derrotar o Zamasu de uma vez por todas. Aí a cena muda lá para a garagem da Bulma, onde ela está dando os seus últimos retoques ali na máquina do tempo, e a gente vê a pequena Maki segurando a espada quebrada de Trunks. Aí a cena volta lá para o campo de batalha, né? E o Goku, né, se lembra tarde, né, mas antes tarde do que nunca, né? Porque em Dragon Ball é mais ou menos assim. Ele lembra, né, que ele e o Vegeta podem fazer a fusão dos brincos Potara, né? Lembrei. E não sei porque eles também nem tocaram no assunto de não ser, por que não fazer a fusão normal, né? Aquela fusão da dança lá. O Goku simplesmente sugeriu, o Kaioshin do Leste, que estava ali moscando até agora, também deu um estalo. Opa, e não é que é? Aí rapidamente ele tira os brincos lá e empresta para os dois. O Vegeta, claro, né, que deu uma relutada ali, ficou um tempinho ali chatão para manter, né, a sua pose, né, como sempre. Só que depois ele aceita, claro. As últimas duas sementes dos deuses, né, que tava lá no saquinho lá com Trunks, servem para curar as feridas do Goku e a outra do Vegeta, né, que se recuperam, cada um come uma. Acabou as sementes, né, zerou. E com isso, logo depois, cada um põe um brinco, né, um brinco Potara. Antes de fazer a fusão, o Goku pergunta uma coisa muito legal pro Goaço aqui, que eu tenho certeza que o Toriyama estava se coçando para fazer uma cena, bolar uma cena que ele pudesse encaixar essa resposta aqui pro público. O Goku perguntou pro Goaço, né, se que antes, quando eles se fundiram com os brincos Potara, lá na luta contra o Super Buu, eles ouviram, né, que eles nunca mais poderiam se separar. Mas o que não foi verdade, porque eles acabaram se separando.
Então, afinal de contas, o que aconteceu naquela época, né, contra a luta do Super Buu? Aí o Goaço, né, a resposta do Goaço vem para tampar esse furo que o Toriyama deixou em Dragon Ball. O Goaço simplesmente responde que para todos aqueles que não são Kaioshins, a fusão com os brincos Potara dura somente 1 hora. Então agora compreendemos que o Vegito, ele, depois que ele foi absorvido pelo Super Buu, né, e foi para lá dentro do corpo dele, ele se separou depois que essa 1 hora de duração se esgotou. E não por aquela coisa esquisita lá que estava sendo os drenos lá do corpo do Super Buu lá, que estava sugando os poderes dele, né? E fez com isso o Goku e o Vegeta se separarem. Enfim, o Kaioshin do Leste que moscou mesmo. Ou ele é menos sábio que o Goaço, que já seria um ultraje, porque ele é superior ao Goaço no universo inteiro. Ou ele é burro mesmo, ou a culpa é do Toriyama, que fez uma coisa, depois pensou melhor e falou, opa, deixa eu dar uma pincelada aqui. Então assim, ficou feio pro Kaioshin do Leste, mas a culpa na verdade, né, é do Toriyama. Enfim, resumindo tudo, o Vegito tem no máximo 1 hora para derrotar o Zamasu. Aí agora sim, Goku e Vegeta vão lá, colocam os brincos e eis que surge o grandioso Vegito. E ainda melhor, Vegito Blue. E daqui pra frente tudo é tão rápido que até para descrever fica meio complicado. O poder do Vegeta e do Zamasu parece estar no mesmo nível. Às vezes um sai melhor e às vezes o outro se sobressai. Em questão de velocidade, o Vegeta é melhor, mas a recuperação do Zamasu é muito rápida. Ele leva um golpe e é incrível como ele se recupera. O Zamasu consegue nocautear o Vegito e quando vai matá-lo, ele é transpassado por uma espada de Ki feito pelo próprio Vegito, que era para ser um golpe fatal se esse não fosse o Zamasu, é claro. Ele e o Vegito trocam algumas palavras ali e o Zamasu fala uma coisa bem interessante, né? O Goku é a personificação do erro dos deuses em permitir que o mortal recebesse um poder que ultrapassasse o poder dos próprios deuses. Aí assim, vocês já pensaram que ele pode estar certo? Ele fala que ele tem o corpo do Goku, né, como dentro, né, metade dele, porque ele quis sim, para que isso sempre ficasse marcado, que o ódio, né, de um deus em querer fazer a coisa certa e o erro dos deuses em fazer um mortal daquele nível. Então o Zamasu, além de querer fazer justiça, ele queria ter o corpo, ter o poder do próprio, digamos assim, o máximo dos deuses, né, que seria ele mesmo, né, o Zamasu, né, o ideal dos deuses e o erro dos deuses, que seria o Goku, né, a falha dos deuses. Agora a gente pensar, né, até aqui, né, tudo que o Goku fez para bem, foi assim, claro, né, foi bom para nós, né, foi bom para o planeta Terra. Mas até que ponto, né, o Goku se pode ficar forte, né? Até que ponto isso está nos planos dos deuses, né? Até onde isso pode ir, né? Então, assim, de todo fato, o Zamasu viu o Goku como uma possível ameaça no futuro para o próprio universo. E aí, realmente, eu fico me perguntando assim, né? Ele não está totalmente errado, né? É algo a se pensar. Aí, depois disso, o Zamasu até chora. E o Ki do corpo dele faz o seu tamanho aumentar. Ele fica mais bombadão, mais boladão. Aí o Kaioshin do Leste e o Goaço estão lá observando tudo lá, o ocorrido. E se perguntam até onde o ódio do Zamasu vai o levar, né? Até onde ele vai com esse ódio todo. Porque ele está realmente sem controles. Agora o seu corpo está ficando em ruínas. Só que o seu poder através do ódio só aumenta, né? Ele virou uma bomba ali. Aí voltando para o outro lado do conflito, temos a Bulma, que consegue terminar de consertar a máquina do tempo, finalmente. E a Mai entrega a espada do Trunks, né, de volta para ele, que está lá quebrada, né, desde a luta contra os Zamasu. Aí o Trunks pega a espada e faz uma coisa que eu não me lembro de ter visto antes, em lugar nenhum, não me lembro. Ele restaura a espada com o seu Ki. Ele levanta ela lá e transforma a sua espada numa espada de energia. Pá! E vai lá para cima, lá onde está os Zamasu. O Vegito tá lá descendo a madeira ainda no Zamasu e cacete atrás de cacete, ele acerta o final Kamehameha, mas infelizmente a fusão termina de repente fazendo Goku e Vegeta se separarem e eles são atingidos em cheio por um golpe do Zamasu. Aí o Goaço comenta um negócio lá que eles gastaram todo o seu poder para manter a fusão.
Algo que eu achei meio vago assim, eu não achei que teve muito a ver. Aí só me veio uma coisa na cabeça, seria, né, porque eles estavam como Super Saiyajin Blue, foi esse o motivo. Então não que era para durar não durou nem 10 minutos, né, pra nós, eu não sei pra eles, mas até o Kaioshin do Leste sabe que não durou 1 hora. Então assim, eles não fizeram nada demais em combate que eles não tenham feito contra o Super Buu, mas a única diferença é que eles estavam como Super Saiyajin azul aqui. Será que foi isso? Bom, eu particularmente não gostei, mas faz sentido para as coisas que vão acontecer agora em seguida. Aí o Zamasu vai lá, pronto para desferir um golpe fatal em cima do Goku e do Vegeta, e o Trunks chega de novo lá defendendo o ataque. Ele consegue acertar 2 cortes no Zamasu, que se enfurece e começa a insultar ele com algumas verdades, né? Ele fala: e agora, Trunks, né? Você tá em apuros, né? Você vai pedir ajuda para quem agora? Você vai pro passado de novo? Ou vai pro futuro, né? Agora, né? Vai continuar a quebrar as regras dos deuses, né? Regras feitas pelos deuses apenas para salvar o seu mundo? Ou seja, galera, ele só para confirmar que realmente a gente pode colocar a culpa da origem do ódio do Zamasu e a sua ascensão fantástica ao poder absoluto graças ao Trunks e o emaranhado de linhas temporais que as suas viagens no tempo causaram ao universo. O Zamasu, ele tem, claro, né, a culpa das coisas que ele faz é dele, mas as coisas que vieram a facilitar, que vieram fazer o Zamasu chegar onde ele chegou, de início, realmente o culpado de tudo é o que o Trunks fez, né? Ele fez e continuava a fazer, né? Do passado até os dias, né, atuais. Então, sim, o Zamasu está certo e o Trunks, mesmo sendo vítima, né? Ele é um inocente, mas é culpado, sim. E nada mais correto que ele, sendo o mortal do seu mundo, derrote o inimigo do seu mundo. Ou morra tentando, mas que não busque ajuda em outro lugar. Aí nessa hora que de fato o milagre lá do título acontece. Após o Trunks aceitar, né, a sua fraqueza e desejar destruir o Zamasu sozinho, o seu Ki começa a brilhar diferente e de repente todos os seres vivos do mundo começam a enviar as suas energias vitais até onde Trunks está. Idêntico ao que acontece quando o Goku realiza a Genkidama, mas dessa vez a energia começa a pairar acima do Trunks, que a absorve com a sua espada, deixando ela com um tom azul, com um tamanho muito maior e muito mais poderosa. Ele, digamos assim, ele fez a Genkidama na espada, vai. Aí ele vai lá, parte para cima do Zamasu lá, todo cheio de propósito, cheio de ideal, o Zamasu loucão como sempre. Ele consegue perfurar o Zamasu e agora sim vemos um dano no Zamasu. Ele começa a jorrar aqui, né? Tipo um fluido ali misturado, tipo como se fosse sangue e energia. Aí em seguida o Trunks vai lá, acerta mais um corte, dividindo o Zamasu de baixo para cima ao meio. E quando ele divide o Zamasu ao meio, ele também encerra o episódio. E nas breves cenas do episódio 67, que vai se chamar Com uma Nova Esperança em Nosso Peito, Adeus Trunks, parece que o Zamasu realmente foi derrotado, mas o Zeno-sama vai aparecer. E aí, gente, o que ele vai fazer lá? Será que ainda há algo ameaça o universo para ele se fazer presente ali? Bom, aí rapidamente a gente vê o Whis, depois o Bills com a cara séria assim, né? Difícil a gente ver o Bills sério ou preocupado, ele tá com a cara séria. E aí mostra também o pessoal do presente ali, a galerinha. Aí assim, uns estão com os rostos meio preocupados, outros parecem que estão tranquilos e felizes. Ficou meio estranho, né? Afinal de contas, o que aconteceu com o Zamasu e qual será o destino do Trunks, né? Não perca de jeito nenhum. Agora, teorizando um pouco, vazaram em algumas revistas do Japão alguns trechos da possível sinopse do episódio 67, que ficou mais ou menos assim. No entanto, Zamasu não é derrotado como foi imaginado, e o seu corpo gradualmente começa a cobrir o céu. Goku encontra uma maneira de acabar com Zamasu. O novo deus que perdeu o seu corpo investe tudo contra Goku e os outros, mas quando eles pensaram que estavam tudo perdido, Goku encontra algo em seu bolso. E aí? Então Goku vai apertar o botão e chamar o Zeno-sama? Será que é isso mesmo?
o Zeno-sama, o que ele vai fazer com os Zamasu? Pensando um pouquinho melhor aqui e reparando, geralmente esses finais de animes, quando um vilão já perdeu assim, ou já tem tudo, né? Não tem mais nada a perder no caso, o que ele faz, né? Ou ele se mata, ou ele faz alguma coisa suicida. Então eu estou pensando assim, se os Zamasu sem o corpo vai ficar somente talvez aquele ódio dele, aquela energia, que a gente já viu já umas coisas estranhas nos outros episódios, e simplesmente se ele tipo pensar assim, se eu não conseguir trazer minha justiça pro universo, né, se o universo me rejeitou, então eu vou destruir o universo, ou destruir que fosse só o mundo do Trunks ali. Ele vai tentar, tipo, como energia, cobrir todo o céu, né, o céu ou o universo com o seu poder e assim, no caso vai se destruir mesmo assim, se explodir, levando ele e todo mundo consigo junto. E aí é uma coisa que ninguém consegue parar, né? Não tem como você ir lá e golpear tipo a energia ali, né? Ele tá crescendo assim sem limites, aí como é que o Goku e os outros vão parar ele? Aí eu acho que acaba ficando uma coisa realmente meio que só para uma entidade, né? Para um deus acabar resolvendo isso. Agora eu quero saber como é que o Goku, depois desse tempo todo, ele vai lembrar que o botão tá com ele ali no bolso, ali, o que for dele ali. Eu tô achando que ele ainda vai encontrar esse botão sem querer. Acho que ele nem pensou nisso. Acho que ele vai encontrar sem querer e vai chamar o Zeno-sama. Aí eu quero ver a cara do Zeno-sama a hora que ele chegar lá e ver essa situação toda. Se ele já estava sabendo o que estava ocorrendo ou se tudo ali é uma surpresa até para ele, que é o todo poderoso do universo. E será que ele irá consertar as linhas do tempo daqui para frente? E o Trunks? Esse negócio de adeus no título, quer dizer que o Trunks nunca mais vai viajar no tempo? Bom, ainda são muitas informações por vir aí na frente, junto com as emoções finais do arco de Zamasu em Dragon Ball Super. Não percam! Bom, por enquanto é isso, pessoal. Agora eu quero saber o que vocês acham. Dê as suas opiniões aqui nos comentários e vamos ver o que conseguimos decifrar juntos sobre o futuro de Dragon Ball Super. Beleza? Com isso eu termino esse Drops Geek Animações, agora ficando no aguardo do episódio 67. Eu me chamo José Guerreiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhe também em suas redes sociais para ajudar o canal a continuar a existir dentro do YouTube. E se você não gostou, por favor, me dê um feedback aqui nos comentários, porque isso também é muito importante. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!